A Casa FEEGO apresenta Seminário: O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Uma coprodução com o GEAF. Então, boa noite a todos, né? A Cíntia já fez aí, já trouxe a responsabilidade que eu tenho, mas agradeço a todos pelos votos e a essas inspirações que a gente tem, e a gente pede auxílio sempre para quem está aqui na carne e também para o plano material, né? Para mim é uma alegria, um prazer imenso poder estar aqui sempre às segundas-feiras, né? Hoje em especial, porque coube a mim compartilhar com vocês um pouco que eu tenho aprendido nesse início de caminhada. Meu nome é Leone, para aqueles que ainda não me conhecem. Me declaro espírita há cerca de 3 anos. Há 2 anos e meio comecei os estudos aí na Casa FEGO, esse grupo maravilhoso do GEAF, grupo realmente de atendimento fraterno, né, de estudo. Local de tão grande aprendizado. Quantas coisas temos aprendido nesses períodos. Então, há 2 anos e meio, se a gente imaginar que esse grupo é uma família, para mim é uma família já com laços espirituais, e se esse grupo tem mais de 30 anos, então ele tem muitos filhos, né? Tem netos, e eu me considero aí um dos caçulinhas desse grupo, que começa a ensaiar o engatinhar do conhecimento. Então, peço a Deus que nos ilumine, a Jesus e a espiritualidade amiga, que nos inspire para que as falhas sejam corrigidas, né? Que eu possa levar para vocês aquilo que, de fato, o apóstolo do Espiritismo quis dizer no capítulo 18. Então, dando continuidade a esse estudo, Problema do Ser, do Destino e da Dor, uma obra brilhante de Leon Denis, né? Hoje nós falaremos do capítulo 18. Então, nesse capítulo 18, Leon Denis vai nos trazer um título que, a priori, quando você lê, você pode se assustar e imaginar que ele vai tratar de algo muito complicado, mas, na verdade, não é tão complicado. O título não pode nos assustar. Então, o objetivo do estudo de hoje é que, ao final, nós entendamos por que Leon Denis denominou o capítulo 18 como justiça e responsabilidade, o problema do mal. Então, não é de se assustar, nós trataremos de justiça, responsabilidade e o problema do mal. Está aí, então, esse é o título do capítulo 18. A proposta é que entendamos por que ele nomeou o capítulo 18 dessa forma. E esse capítulo é tão importante que Leon Denis faz uma espécie de resumo do que ele falou nos capítulos anteriores para explicar para a gente o que seria justiça, responsabilidade e problema do mal. A priori, como eu disse, pode nos parecer algo muito complexo, mas não é. Propõe uma síntese para que, ao final, nós comprovemos ela. Então, se a gente fizer uma inversão desse título, nós vamos observar que ele não é complexo. Se eu começar a ler esse título de trás para frente, eu vou notar que ele não é complexo. Veja bem, se eu disser que o problema do mal ele vai nos gerar uma responsabilidade e que essa responsabilidade ela é administrada por uma justiça, justiça essa divina e que está gravada em nossa consciência perispiritual. Então não é difícil. É isso que nos propomos hoje. Então, que ao final desse estudo saibamos que o problema do mal ele pode gerar uma responsabilidade e essa responsabilidade desse problema ela é administrada por uma justiça qual está gravada em nossa consciência. Sem maiores delongas, passemos ao estudo da noite. Então,
a primeira palavra do título é justiça, né? Tratando do conceito de justiça, a gente vai buscar lá num conceito de justiça natural, aquele que ainda se aprende na faculdade de Direito. Nós vamos remontar à época de Aristóteles. Então, Aristóteles vai dizer que justiça ela tem relação com o fato de você dar a cada um o que é seu, que aí já é um conceito upiano. Mas ele vai dizer, olha, para que haja justiça, os bens devem ser distribuídos a cada um de forma proporcional, segundo seus méritos. E esse conceito de justiça, a gente diz que ele é distributivo e ele é meritocrático. Então, é através de méritos que se distribui essa justiça. Aristóteles, então, no ano 384 a.C., que remonta a sua idade, a 322 a.C., escreveu isso, que para que houvesse justiça, era preciso que os bens fossem, então, divididos de forma proporcional aos méritos de quem ia ficar com esse bem. Parece complicado? Não é. Vamos trazer um exemplo prático. Imagine um pai que tem 2 filhos. Esse pai pega 2 chocolates e dá para o primeiro filho, e um chocolate ele dá para o segundo filho. Olhando assim, a gente vai imaginar que esse pai ele não foi justo. Mas se eu disser que o pai presenteou um filho com 2 chocolates porque esse filho lavou as louças, por exemplo, enquanto o outro ficou descansando e não quis lavar as louças, a gente vai entender esse sentido de justiça distributiva de Aristóteles. E proporcional, meritória. Ganha 2 chocolates aquele que lavou as louças. O que não lavou as louças, um chocolate somente. E depois de Aristóteles, a gente vai ter uma figura importantíssima na Roma Antiga, um operador do direito chamado Ulpiano, que também nos traz um conceito de justiça que é muito utilizado até hoje no meio jurídico. Ele vai dizer que justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu. Por que a gente trouxe esses dois conceitos que, em tese, eles são de ordem material, né, criada aqui no mundo físico, sendo que nós vamos tratar de uma justiça divina? Porque a gente entende que os dois estavam inspirados quando criaram esses conceitos. Porque eles têm relação direta, têm verossimilhança com o conceito de justiça de Deus, que é de dar a cada um o que é seu. É a lei de causa e efeito, aquela lei que nós aprendemos na física. Como Kardec diz, não existe efeito sem causa. Ou aquele brocádio bíblico de que a cada um segundo as suas obras, né? A cada um segundo as suas obras, está lá em Romanos 2, Paulo escreve. Então, isso esse conceito de justiça divina está muito próximo de como esses filósofos da época e o Ulpiano, como eles traziam esse conceito de justiça para a gente. Nós veremos, então, com o estudo, que esses conceitos usados no direito até hoje estão bem próximos daquele conceito divino. E aí, Leon Denis vai nos explicar o porquê dessa justiça. Ele começa o estudo do capítulo dizendo para a gente que a lei dos renascimentos rege a vida universal. Então, isso é muito importante, né? A lei dos renascimentos, a lei da reencarnação, ela pode ser observada em todo o universo. Basicamente, tudo é cíclico. Então, a gente nasce, cresce, se desenvolve, adquire conhecimentos intelectuais, conhecimentos morais, envelhece, desencarna e volta a nascer. Nesse ciclo, que ele diz que esse ciclo rege o universo. Leon Denis também nos aponta que a natureza pode ser lida como se lê um livro. Então ele vai dizer assim, olha, observem a natureza, né? O dia vem depois da noite,
O inverno, chega o inverno, a primavera o sucede. Então, tudo na natureza tem esse sentido de nascer e renascer. Então, nós poderíamos, observando a natureza, verificar essa lei universal regendo tudo. E aí ele vai falar, por que o homem estaria fora disso? Né? Leon Denis vai nos dizer isso. Imaginemos, morre a semente, nasce o broto. Morre o broto, cresce a planta, nasce o fruto, a semente morre, nasce o broto novamente. Um ciclo de nascimentos e morte da matéria. Morte da matéria. No reino animal também, como nós já estudamos no livro dos Espíritos, é possível observarmos esse mesmo fenômeno de rotatividade dessa vida material. E aí Leon Denis pergunta, o homem estaria fora do alcance dessa lei? Porque se Deus aplicou essa lei a toda a criação, por que nós nos julgaríamos melhores e estaríamos fora daquela lei de Lavoisier, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E ele vai dizer, a natureza não nos dá a morte, senão para dar-nos a vida. A alma deve conquistar, um por um, todos os elementos, todos os atributos de sua grandeza. Por isso, a necessidade de várias experiências na carne. É preciso que eu tenha a oportunidade de demonstrar que, de fato, tenho condições de avançar na escala espírita, lá da questão 100 do Livro dos Espíritos. Então, é preciso que eu galgue vários campos da vida material, tanto na pobreza, na riqueza, no local insalubre, no local não de condições de vida melhor. É preciso que eu passe por todas essas fases, que eu seja homem, que eu seja mulher, como espírito encarnado, para que eu adquira toda essa grandeza que a alma precisa. E aí ele vai tratar da construção do eu, do homem integral, como disse a Cíntia na introdução, Leon Denis, nesse resumo que ele começa a fazer para tratar do nosso tema de hoje, ele vai dizer da importância da construção do meu eu. Ele vai dizer que isso ocorre através de milhares de vidas passadas em centenas de mundos e sob a direção dos nossos irmãos mais velhos. Nunca estamos abandonados. Para essa construção é preciso abrir um campo de ação cada vez mais largo, proporcionando assim a obra feita ou sonhada. Então é preciso que eu alargue esse campo, como a gente disse anteriormente, a oportunidade de vivenciar várias etapas, várias experiências. É também importante quando ele nos informa sobre a questão do universo. Então, quando eu trabalho para o universo vai trabalhar por mim. E isso seria o segredo do destino. Então, o destino tem um segredo qual? Desde que eu trabalhe para o universo trabalhará por mim. Ele vai arrematar esse raciocínio dizendo, assim a alma sobe de esfera em esfera, de círculos em círculos, unida aos seres que tem amado, vai continuando as suas peregrinações em procura das perfeições divinas. Chegada às regiões superiores, está livre da lei dos renascimentos. A reencarnação deixa de ser para ela obrigação, para tornar-se somente ato de sua vontade. O cumprimento de uma missão, obra de sacrifício. Então, através dessas múltiplas experiências, é que nós galgaremos, com o nosso esforço próprio, a evolução de que tanto precisamos, né? Ao ponto que chegará a situação em que não haverá mais necessidade de encarnarmos. Segue o apóstolo do Espiritismo dizendo para a gente que a sucessão das existências apresenta-se-nos, pois, como uma obra de capitalização e aperfeiçoamento.
depois de cada vida terrestre. A alma ceifa e recolhe em seu corpo fluídico as experiências e os frutos da existência decorrida. Então, que ao fim de nossas experiências, nós tenhamos os melhores frutos, principalmente os de ordem moral, que a balança do lado dos frutos bons seja mais pesada. Então, essa é a luta e o convite ao qual Leon Denis nos chama, né? Então, ele vai dizer que essa sucessão de existências tem essa importância como uma obra de capitalização. É através dela que, ao final, né, nós teremos a condição do homem integral. E aí, como eu disse, ele vai dizer, olha, resumamos, né? Ele vai fazer o resumo de tudo aquilo que nós já aprendemos. Ele diz, resumamos. Havemos demonstrado no decurso desse estudo a importância da doutrina das reencarnações. Vimos nela uma das bases essenciais em que se assenta o novo espiritualismo. Seu alcance é imenso. Ela explica a desigualdade das condições humanas, a variedade infinita das aptidões, das faculdades e dos caracteres, dissipa os mistérios perturbadores e as contradições da vida, resolve o problema do mal. É por meio dela que desaparecem as injustiças. E essa lei de justiça imanente que governa os mundos foi escrita por Deus no âmago das coisas e na consciência humana. Então, iremos agora devagarinho nesse resumo que ele faz, principalmente do tema reencarnação, que a gente viu brilhantemente exposto pela Aline no estudo anterior. Ele vai dizer que essa parte grifada, ele vai dizer, olha, ela explica quem? A lei da reencarnação. Ela explica a desigualdade das condições humanas. E Kardec já falou desse assunto lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele diz que, onde ele analisa o texto evangélico que fala sobre há muitas moradas na casa do meu Pai. Ele vai dizer que essas desigualdades na Terra são referentes a um planeta de provas e expiações que vivemos. E, pelo prisma da reencarnação, nós entendemos o porquê dessas desigualdades e das condições humanas. Kardec pontua lá que para a prisão, a gente manda aquelas pessoas que cometeram crime e sai da prisão aqueles que cumpriram suas penas. Então, comparando a Terra a um planeta de provas e expiações, é uma prisão. Compara ainda a Terra a um sítio malsão, um local insalubre. Então, ele diz que você manda, naquele local insalubre, vivem pessoas que, na maioria das vezes, ficam doentes pela falta de higiene do local. Então, a outra questão, Kardec compara a Terra a um hospital. E ele vai dizer, olha, para o hospital mandam-se os doentes e eles saem de lá só após a alta. Né? Então, a lei das reencarnações vai explicar para a gente por que um nasce cego, outro surdo, outro mudo, enquanto outros nascem em perfeitas condições. É dessa desigualdade que Leon Denis está falando. E que a doutrina espírita nos proporciona um entendimento. Essa parte que nós grifamos na sequência, ele vai dizer que a variedade infinita das aptidões, das faculdades e dos caracteres. Então, a lei das reencarnações dissipa os mistérios perturbadores. Quais são esses mistérios perturbadores? O principal deles seria a morte. Para nós, ainda, espíritos imperfeitos, a morte é tida como um mistério perturbador. E a lei da reencarnação vai realmente nos explicar essa sucessão de existências que não tem nada de perturbador, né? E a gente já demonstrou isso aqui em estudos anteriores, como a obra Voltei, né? Mas eu destaco aqui uma obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, da série A Vida no Mundo Espiritual, livro 4.
Obreiros da Vida Eterna. Nesse livro, para quem já leu, e para os que não leram, para os que já leram, relembrando, né? André Luiz vem com a equipe espiritual com a missão de auxiliar 5 trabalhadores do Cristo no processo de desencarnação, no trespasse. Então, eles vieram para fazer essa ajuda a esses companheiros. E André Luiz vai narrar da dificuldade de alguns, da facilidade de outros. Por que é um mistério perturbador? Mas da obra inteira, para esse tópico que nós grifamos, que ela dissipa os mistérios perturbadores, eu trago para vocês aí o primeiro parágrafo da introdução, do prefácio. O prefácio é assinado por Emmanuel, dessa obra. Então, Emmanuel, no título, que por si só já é um ensinamento, ele vai dizer rasgando os véus, quer dizer, dissipando esses mistérios perturbadores da morte. E no primeiro parágrafo, ele vai falar assim: o homem, pesquisador da estratosfera e do subsolo, ante aos pórticos do sepulcro, reage com a mesma aflição dos romanos, egípcios e gregos de épocas recuadas. Vejamos, essa obra é escrita no início do século XX, né? Psicografada por Chico. Então, há 2 séculos, há praticamente quase 2000 anos, Emmanuel está nos dizendo que nós ainda reagimos ante aos pórticos do sepulcro, ou seja, ante a sepultura, com a mesma aflição daqueles irmãos nossos de épocas recuadas. E por isso o livro, Obreiros da Vida Eterna, para nos instruirmos, para entendermos que a morte é só uma passagem. E aí Leon Denis quer dizer isso. Dissipa os mistérios perturbadores. Resolve o problema do mal. Aqui ele começa, então, a decifrar aquele título que nós achamos no início complicado. Então, a doutrina das reencarnações resolve o problema do mal. Todo o mal que temos aqui, né, Leon Denis vai nos dizer, ele é resultado de nossas ações, ou do meio de um planeta em que vivemos de provas e expiações. Então, por assim observar, esse mal não seria um mal. Por quê? A gente viu no Livro dos Espíritos que nós escolhemos as nossas provas quando? Do projeto reencarnatório. Nós somos julgados, então, por uma consciência que nos determina reparar aquele dano praticado. Deus é bom e soberanamente justo. Ele não nos impõe o mal. Nós escolhemos resolver aquela questão que nós deixamos no passado, ou escolhemos passar por uma prova para mostrar que estamos aptos. Para cada efeito existe uma causa. Aqui a beleza da doutrina espírita. E segue ele. É por meio dela quem? Da lei da reencarnação. Desaparecem as injustiças. Então, aquilo que hoje olhamos na sociedade e entendemos como injusto, ou o que acontece conosco, isso é dissipado também quando analisamos isso sobre o prisma da doutrina espírita. Essa lei de justiça imanente que governa os mundos foi escrita por Deus no âmago das coisas e na consciência. Então, ao desencarnarmos, essa consciência nos chama ao julgamento. E aí, no plano reencarnatório, escolhemos aquilo que hoje pensamos que é mal, mas não é mal, é o bem para nós. Por isso ele vai dizer, o problema do mal é gerido pela justiça que está na nossa consciência. Segue o apóstolo do Espiritismo, falando sobre a doutrina espírita. Ele vai dizer que a doutrina da reencarnação, por esse ângulo, nós não temos deserdados, nem favorecidos. Que cada um é filho de suas obras, senhor de seu destino. Nossos sofrimentos ocultos ou aparentes são consequências do passado, ou também escola austera, onde se aprendem as altas virtudes e os grandes deveres. Aquilo que acabamos de falar, né? Então,
não há deserdados nem favorecidos na sociedade, como julgamos às vezes, né? O que nós temos, esse mal aparente, na verdade, ele é um bem que vai resolver a nossa situação, ou como uma expiação de um erro do passado, ou como uma prova que eu escolhi como sendo capaz de galgar a escada de Jacó. Os menores de nós talvez já tenham sido grandes, e os maiores se tornarão a nascer pequenos, se abusarem de sua superioridade. Reforçando essa ideia da reencarnação, de sua importância, nós buscamos no Livro dos Espíritos a questão 167. Kardec pergunta aos espíritos: qual a finalidade da reencarnação? Os benfeitores respondem: expiação, melhoramento progressivo. Sem isto, onde estaria a justiça? E segue ele na questão 171, que também vai tratar dessa justiça divina. Em que se funda o dogma da reencarnação? Em que se funda a verdade da reencarnação? Né? Onde pode se justificar? E eles vão responder para a gente: na justiça de Deus. Dar a cada um o que é seu, como disse o Piano, né? Ou naquela justiça distributiva de Aristóteles, né? Que os bens são divididos na proporção do mérito, a meritocracia. Na obra O Céu e o Inferno, Kardec também traz esse tema. Ele vai dizer, olha, é na vida corpórea que o espírito repara o mal de anteriores existências, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Assim se explicam as misérias e vicissitudes mundanas que, à primeira vista, parecem não ter razão de ser. Justas são elas, as misérias, né? São justas, e as vicissitudes. Justas são elas, no entanto, como espólio do passado, herança que serve à nossa romagem para a perfectibilidade. Então, daí nós tiramos que nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós, hoje, somos efeitos das nossas causas, de vidas anteriores ou ainda desta. Né? Temos que cuidar para criar esse espólio para a próxima já, né? Então, cuidemos do nosso espólio. O que guardamos como herança para nós mesmos? E aí, a herança aqui é aquela de ordem moral que estamos falando, né? Qual a herança de ordem moral eu guardo para mim na minha próxima existência? Essa é a preocupação que temos de ter. Porque aí a gente entra, voltando ao conceito do título, o problema do mal deixa de ser um problema do mal, né? Porque senão ele tem que ser gerido, essa responsabilidade é administrada pela justiça gravada em nossa consciência. A gente também vai encontrar no Velho Testamento algumas passagens que falam sobre a reencarnação. A gente vê o Velho Testamento com uma certa reserva por ter nele várias alegorias, como dizia Chico Xavier, né? Mas pode-se extrair muitas passagens interessantíssimas, como essa em Isaías 26, 19. Diz o profeta: aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Vejam, aqui ele diz de uma nova vida. Veremos à frente que a palavra água, na conversa de Jesus com Nicodemos, naquela passagem célebre de João, foi interpretada essa palavra água como batismo. Mas aqui, nessa época, não se falava do batismo de João Batista, né? Então, aqui a gente tem a certeza, né, da reencarnação, não há dúvida. Ainda no Antigo Testamento, em Jó 14, 10, está escrito: acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. E a Aline adiantou para a gente
né, de forma bem clara no último estudo, e a gente vai reforçar aqui porque Leon Denis faz essa volta, esse resumo do que foi estudado anteriormente. Então, na passagem da transfiguração de Jesus no Monte Tabor, Jesus materializa de um lado Moisés e do outro lado Elias. Isso na frente de 3 de seus discípulos de mais confiança. Essa passagem ela foi descrita por Mateus, Levi, aquele que escreveu em tempo real o Evangelho, por assim dizer, né? Depois nós vamos ter João, que escreve, Lucas e Marcos, que são discípulos de Paulo de Tarso, que escreveram o Evangelho sobre aquilo que liam do ponto de vista de Mateus ou sobre aquilo que falavam já as pessoas. Então, quando o evangelista Mateus aqui informa que ao descer do Monte Tabor, lembrando de terem visto Elias, os discípulos perguntam, mestre, mas os escribas, aqueles que escreviam, que reproduziam os textos, né? Os escribas diziam que, eles comentam, que é preciso que Elias volte. Por que eles falam isso? Porque lá em Malaquias, 400 anos antes de Cristo, Malaquias disse que era preciso que Elias voltasse para que o Messias trouxesse o reino de Deus. Então, seguindo, eles dizem, mestre, mas os escribas dizem que é preciso que Elias volte para que o Messias venha, então eles não entendiam. E aí eles tinham visto Elias e aproveitaram a oportunidade para perguntar. E Jesus traz a brilhante informação, né, dessa possibilidade da reencarnação. Ele vai dizer, olha, eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o trataram como lhes aprouve. Ele falava aqui, Jesus, de quê? De Herodes, que tinha determinado a morte de João Batista. Porque logo na sequência, Mateus vai e diz, olha, os discípulos entenderam que Jesus falava de João Batista, ou seja, João Batista era a reencarnação de Elias. Também merece análise a passagem de Jesus e Nicodemos, né? Nicodemos e aí em João, alguns historiadores modernos explicam brilhantemente essa passagem, dizendo até que não há uma pergunta direta para aquela resposta de Jesus que ninguém poderá entrar no reino de Deus se não nascer de novo. E eles vão dizer que isso aconteceu por quê? Não há essa pergunta, ela não foi grafada por João. Qual pergunta Jesus fez para qual pergunta Nicodemos fez para Jesus dar essa resposta? E aí eles entendem que é pelo fato dessa conversa ter sido pedida por Nicodemos às escondidas, porque ele era um doutor da lei, ele era professor dos professores em Jerusalém, na sinagoga. E aí a passagem de João começa dizendo, Nicodemos explicando uma situação, né, dizendo, olha, sabemos que você vem de Deus, porque só quem vem de Deus pode fazer as coisas que fazes. Mas aí nós não temos outra pergunta. Na sequência, Jesus já responde para Nicodemos, em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí, esses estudiosos entendem que João estava às escondidas ouvindo. O texto, às vezes, é truncado e a gente não sabe o que Nicodemos perguntou, porque isso se deu, de fato, de forma escondida. Nicodemos, na sequência, pergunta a Jesus, mas como pode nascer o homem já velho? E aí, olha, já velho, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer pela segunda vez? Aí vem o trecho em que Jesus diz, olha, é preciso que nasça da água e do Espírito. Essa palavra água, Kardec vai explicar para a gente no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ela foi, ao longo do tempo, e a gente vai mostrar isso na sequência também, interpretada de forma equivocada. Por quê? Porque os judeus, os hebreus, tinham a água como a fonte da matéria, de tudo que era material. Então, tudo que era material para eles provinha da água. Jesus era judeu. Por isso, Jesus disse, olha, é preciso nascer da água, da matéria. E tanto esse raciocínio é verdade que logo em sequência Jesus disse, aquele que nasce da carne é carne. O que nasce do espírito é espírito. Então,
não havia dúvida, né? Mas nós vamos tentar demonstrar na sequência, assim, certas situações que geraram um equívoco histórico, principalmente com relação a essa passagem. Em Mateus ainda, capítulo 11, Jesus vai reforçar, dizendo que João Batista era mesmo Elias, né? Demonstrando ainda essa possibilidade da reencarnação. Aí eu trouxe para vocês aqui uma controvérsia para a gente entender como as coisas foram sendo construídas pós-Jesus, né? Porque de onde veio certas interpretações? Nós vamos ter algo histórico, uma chamada controvérsia entre Agostinho, Santo Agostinho, e Pelágio. Então, o nascimento e morte dos dois é praticamente igual. Então, Agostinho nasce em 354 e vive até 430, enquanto Pelágio 350 a 423. Precisamos entender o contexto histórico para chegar nessa controvérsia. Então, no ano de 300, já no início do ano de 300, Roma, através do imperador Constantino, primeiro, depois de Roma, né, ter sacrificado tantos cristãos no circo, por feras ou às vezes queimado, Roma resolve, no início dos anos 300, Roma resolve criar uma lei permitindo que os cristãos pudessem professar a fé junto com outras religiões. E antes do final, já por volta de 380, Roma, então, através de Constantino, cria outra lei, dizendo que o cristianismo seria a religião oficial de Roma e não haveria outra religião mais. Nenhuma das outras seria oficial. Nesse ato, né, Concílio de Nicéia, cria-se a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a gente vê nas obras de Chico Xavier os romances históricos, em que Emmanuel traz muito bem para a gente que antes disso existia em Jerusalém a Igreja do Caminho, capitaneada por Pedro, Tiago, né, que cuidava dos pobres, que cuidava dos doentes. Bom, então aí surge essa controvérsia porque Agostinho teve uma vida boêmia até os 30 anos, mais de um casamento, mas de uma família, ele é argelino, né? Nasceu na cidade de Hipona, no norte da África, a área que era comandada por Roma. E a mãe dele era romana, então ele teve uma educação de excelência, e estudando teologia, sociologia. Agostinho retorna para Roma e, por influência da mãe, abandona tudo e adere ao cristianismo como teólogo. Ele vai formar as bases do catolicismo, as bases do catecismo, né? Elas têm ordem nessa filosofia e teologia de Agostinho. Ao passo que Pelágio, nesse período, a história conta que muitos cristãos, não concordando com o passo em que Roma levava a religião, porque Roma passou a instituir alguns ritos que entendiam necessários no cristianismo, que antes não havia. E também Agostinho é inspirado por Paulo e traz parte da Torá para isso. A gente vai ver que aí nós temos um problema lá do início do mal, de onde surgiu o mal. Agostinho vai levantar essa teoria do pecado original, né? Vai continuá-la. Enquanto Pelágio é do partido daqueles que não concordavam com os rumos que tomava. E foram para os chamados monastérios, por isso ele é considerado um monge, ele e alguns de seus discípulos. Então, no monastério, eles estudavam e oravam e contemplavam a Deus e estudavam muito, né? E surge essa controvérsia, porque Pelágio não concorda com a teologia que está sendo criada. E ele vai discutir essa teologia com Agostinho. Porque Agostinho dizia que nós tínhamos um livre-arbítrio que não era bem um livre-arbítrio, porque o pecado original nos manchava, então
nós precisávamos da graça de Deus, porque nós éramos tendentes ao pecado. Automaticamente nós iríamos pecar. E nós seríamos salvos pela intervenção da graça. Bastava, então, a gente vai ver na sequência, eu confessava com alguém, arrependia dos meus pecados, confessava com alguém que era intermediário de Deus e meus pecados estavam perdoados. Pelágio não concordava com essa ideia do pecado original e com essa falta de livre-arbítrio. Ele entendia o livre-arbítrio, ele dizia que ele não pecava, ele não precisava pecar, desde que ele tomasse todas as decisões de seu livre-arbítrio baseadas na moral do Cristo. E aí essa controvérsia se arrasta. Pelágio faz perguntas do tipo para Santo Agostinho: Agostinho, Jesus lavou todos os pecados na cruz com seu sangue? E Agostinho respondia: sim. Isso eles disputando em teologia. Ele diz: ué, mas se ele lavou todos os nossos pecados, ele lavou o pecado de Adão? Agostinho dizia sim. Fala, então por que a gente continua a batizar as crianças que acabam de nascer se Jesus lavou os pecados de Adão? E aí Agostinho respondia: porque tem que ser assim. É aquela situação da fé dogmática, né? Pelágio perguntou ainda para Agostinho: Deus é bom e soberanamente justo? Né? Mais ou menos essas palavras. Sim. Deus perdoa nossos pecados? Agostinho, lógico que sim, que perdoa. Aí ele diz: Deus perdoou os nossos pecados. Perdoou também automaticamente o pecado de Adão? Sim. Aí ele vai, Pelágio fala: mas então por que ainda respondemos pelo pecado de Adão? E a resposta era aquela, novamente, de que tinha que ser assim. É porque era assim. Então, é a fé fora da razão. Né? E a teologia daquela época buscava justamente o contrário, trazer uma razão para a fé, era um dos objetivos. E aí a gente diz assim, aquele brocárdio de que a história ela é feita pelos vencedores. A gente quase não vê falar de Pelágio, né? Então, em pesquisa, ou se vocês consultarem aí no YouTube, vocês vão ver religiosos de vários credos, quando vão tratar do assunto, dizem assim: Pelágio é herético. Por quê? Porque Agostinho, nessa lide, nessa luta, nessa discussão com Pelágio, acaba denunciando ele para o clero. Pelágio, então, é condenado por seus discípulos e exilados, onde morre. A história é feita pelos vencedores, né? Então, por isso, Pelágio, a gente encontra poucos falando bem de Pelágio. Você vai encontrar aqueles teólogos que são livres de religião. No mais, você já vai ver assim a pessoa dizer: não, Pelágio é um herético, né? E assim, convenhamos, né? Para nós hoje, é isso que Jesus pregava? Não, né? Condenar alguém por uma opinião, né? E por perguntar. Então, esse foi o motivo. E só relembrando que Santo Agostinho volta agora na codificação espírita e traz para a gente excelentes ensinamentos, né? E aí nós temos a origem do mal. Leon Denis vai dizer que o mal, para o novo espiritualismo, tem um aspecto muito diferente, que é aquele, não o da origem, né? Relembrando que hoje é uma data histórica para o judaísmo, né? Olha, começou ontem, vai até a noite até amanhã do dia 27, que é o Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é o ano novo do judaísmo. Então, eles, nessa data de hoje, estão comemorando o ano novo. Para eles, nós estamos no ano 5.783. Uma contagem desde do sexto dia da criação, lá da Gênese mosaica, né, da Torá, da criação do homem. Então, no sexto dia, Deus criou o homem, né? Criou Adão, da sua costela fez a Eva, está na Gênesis. E aí vem a terceirização da culpa. Aparece uma serpente, como se Deus criasse algo ruim, né? E essa serpente convence Eva a comer a fruta da ciência do bem e do mal. Eva come a fruta e convence Adão também a comê-la. Deus chega, Adão diz: olha, a culpa é da Eva.
né? O pecado é da Eva. A Eva diz, olha, não, a culpa é da serpente. E a gente tem a terceirização, ou seja, aquele efeito não é da minha causa, né? Você foge da lei da física, da causa e do efeito. E aí o judaísmo hoje, para a gente ver essa questão histórica de como isso foi trazendo, e aqui não é crítica à religião. Nós, da doutrina espírita, entendemos que a religião é importante para todos, né? Assim, o que a gente está dizendo aqui é para a gente raciocinar, para a gente trabalhar com a razão e ver se é razoável. Então, no Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico, que começou a comemoração de ontem, começou ontem e termina no dia 27. São 2 dias, começa ontem, mas começa ao entardecer. O dia para eles começa ao entardecer, quando o sol se põe. Nesse dia, eles preparam uma comida diferente, eles ficam, se retraem em oração, em ambientes geralmente residenciais, eles vão para casa, aqueles que podem, né? Que não estão trabalhando, recolhem-se em casa, oram, e aí eles têm a tradição de comer peixe e a cabeça do peixe. Os que não comem essa cabeça têm que ficar na mesa, tem que comer comidas doces, maçã, mel, romã, são os pratos que não devem faltar nesse rito cerimonial de 2 dias. Porque para o judaísmo, comendo essas coisas doces, você terá um ano doce. Esse é o raciocínio do judaísmo. E Deus vem nesse período para julgar o homem. Então, para eles, esse é o momento do julgamento. Então, você vai ser julgado por tudo aquilo que você fez no ano. Aquele Deus de Moisés ainda, né, que Jesus veio e disse, olha, Deus é amor, né? Então, nós temos essa origem que foi buscada por Agostinho na Torá, né? Ele usa muito do Velho Testamento na base do catecismo. Então, essas são heranças que dificultaram. Enquanto o Espiritismo, a gente trabalha com aquele tripé, religião, ciência e filosofia. Ciência por quê? Porque nós vamos verificar a impossibilidade. Não dizer que o Velho Testamento é todo errado. Não, a gente vê ele com reservas, né? Muita coisa é alegórica que Moisés precisava responder para aquele povo, que era difícil. Então, a gente vai ver, por exemplo, através da ciência, que a impossibilidade de a Terra ter sido criada há 5.783 anos, né? A gente já sabe, por datação de carbono, que a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos, né? Que foram já encontrados restos do Australopithecus, ou do Homem habilis, ou do Homem sapiens, há 100 mil anos. E a doutrina espírita encara essa situação de Adão como a vinda da raça adâmica, expulsos da constelação de Capela. Então, aí, Moisés diz muito bem que eles perderam o paraíso. Qual paraíso que perderam? Não é aqui da terra. É daquele mundo que deixava de ser de provas e expiações para ser regeneração. E aqueles espíritos vêm para cá para ajudar-nos nessa marcha, né? Para nos ajudar. Leon Denis vai dizer que o mal é apenas um estado transitório do ser em via de evolução para o bem. É a condição da alma ainda criança que ensaia para a vida. O mal é a medida da inferioridade dos mundos e dos indivíduos. Então, por que a Terra é um planeta de provas e expiações? Porque aqui residem indivíduos ainda que estão mais para inferioridade do que para os espíritos mais evoluídos. Então, nós temos a Terra nesse patamar. Isso é a nossa medida aqui. Não se manda, como diz Kardec, para a penitenciária, senão aqueles que cometeram crimes, né? Pode ser também o mal a sanção do passado, ou a nossa prova que nós mesmos escolhemos. Então, a justiça patenteia-se no universo. Deixa de haver, para esse tripé religião, ciência e filosofia, deixa de haver eleitos e réprobos. Então, não há preferido, não há um povo preferido para Deus e nem um povo reprovado. Sofrem todas as consequências de seus atos, mas todos reparam, resgatam e cedo ou tarde se regeneram. E aí é brilhante isso, porque Jesus diz que
sempre existirá uma porta aberta. Deus sempre vai deixar para a gente uma porta aberta. Nós veremos isso na passagem do Evangelho do filho pródigo. Então, ele pega todos os bens de ordem material daquele fazendeiro e sai para o mundo. Quando ele se vê misturado aos porcos, comendo a mesma comida, ele resolve voltar para a casa do pai. E a porta está aberta. Então, há possibilidade. Isso Jesus trazia através daquela parábola. Jesus começa a rasgar aquele véu que a doutrina espírita vem agora com o espírito de verdade e escancara. Insistindo na lição, Leon Denis esclarece que todos nós precisamos saber sobre a verdadeira noção de justiça. Então, essa noção de justiça, a gente vai entender que a justiça não é uma palavra vã. Colhemos aquilo que plantamos. A sanção para os deveres não cumpridos. Óbvio. Há compensações para as dores. A justiça é aqui mesmo, em nós e em torno de nós, que ela exerce o seu império. E arremata o apóstolo do Espiritismo. Nenhum sistema pode satisfazer nossa razão, nossa consciência, se não realizar a noção de justiça em toda a sua plenitude. Essa noção está gravada em nós, é a lei da alma e do universo. Por tê-la desconhecido é que tantas doutrinas se enfraquecem e se extinguem na presente hora, em redor de nós. Ora, a doutrina das vidas sucessivas é um resplendor da ideia de justiça. Por que é esse resplendor da ideia de justiça? Nós já falamos. Dissipa aquilo que é perturbador, resolve o problema do mal. Resolve o problema do mal. Por quê? Porque nela nós encontramos uma explicação. Uma explicação que é racional. É aquela que você, em qualquer época da humanidade, não há como você dizer que pedra não é pedra, que pau não é pau. Então, esse é o resplendor da ideia de justiça que está gravada em nossa consciência. Leon Denis demonstra que na sociedade de sua época, e isso é muito recente até para nós hoje, né? Tanto os conceitos dos materialistas como dos teólogos, e a gente lembra daquela teologia inicial, eram no sentido de negar o verdadeiro conceito de justiça, o que acabava gerando o problema do mal. Então, se eu sou materialista, tudo vai acabar, eu não me preocupo com justiça, né? Tudo vai acabar amanhã, eu não me importo com as questões morais. Então, aí não há justiça, porque eu não entendo a lei de causa e efeito. Ao passo que, para a teologia, esse conceito de justiça que eles trouxeram também fica equivocado, porque basta que eu me arrependa, leve para alguém esse arrependimento e peça perdão, essa pessoa com a ligação com Deus vai me perdoar. Que justiça é essa? Essa é uma justiça dos privilegiados? E a gente viu na justiça distributiva, no início do trabalho de Aristóteles, e na Dilupiano, que é dar a cada um o que é seu. Então, não pode haver deserdados, como nos ensina Leon Denis. Esse entendimento errôneo para Denis acaba gerando uma tendência de atirar nos ombros da próxima geração as dificuldades presentes. Então, se eu sou materialista e penso que tudo vai acabar, eu digo, olha, eu não me importo. O problema é de quem vem depois de mim, né, das próximas gerações. Certo? Ou se eu penso, eu resgato esse pecado aqui mesmo, resolvo o problema aqui, agora essa situação que está difícil, que tem difícil solução, mas que eu posso ajudar nessa resolução e não faço e jogo para a futura geração, ele vai nos explicar que a lei de causa e de efeito pode nos pegar. Como? Imaginemos, por exemplo, na época em que havia escravidão, que eu tinha condição de fazer tudo para extinguir a escravidão, mas não fazia dizendo, relego isso aos meus herdeiros. Só que eu poderia nascer como filho daqueles herdeiros, né?
ou filho de escravos. E aí é pior ainda. Ele está dizendo assim, olha, você não resolve o problema hoje, joga para a futura geração, você virá e sofrerá esse problema. Daí o problema do mal. Um problema do mal que eu podia ter evitado criando uma nova legislação ou ajudando, liberando os escravos da minha fazenda suco-alcooleira, né? Na época. Então, eu podia ter liberado aqueles escravos que estavam ali no trabalho. Não fiz, a minha consciência vai me julgar. Provavelmente eu pediria para voltar como escravo, porque tinha a oportunidade de resolver e não resolvi. Ó, resta com a situação acima proposta a visão de que, não retornando à terra para o materialista ou para aquela teologia dessa justiça, entre aspas, o espírito seria melhor deixar aos sucessores a resolução dos problemas da vida política e social. Relego aos outros porque eu não voltarei à terra. Olha o entendimento errado, né? Esse raciocínio nos trará no futuro problemas que teremos de enfrentar. Vez que, como diz Denis, a justiça se faz em nós mesmos. Então, eu não resolvo um problema que está na minha mão hoje, deixo ele para as futuras gerações, esquecendo que eu serei uma das futuras gerações. Leon Denis, antes de finalizar o capítulo, nos traz um alento, falando sobre a chegada de um novo momento. Ele vai dizer assim, brilhantemente, abriu-se um período de transição, uma fase diferente de evolução humana, obscura, cheia, ao mesmo tempo, de promessas e ameaças. Começou. Então, quando a gente fala tanto em regeneração, eles já estavam falando ali. Não há um divisor na regeneração, né? O planeta vai melhorar de acordo com a nossa evolução moral, a nossa evolução intelectual e principalmente moral. Na alma das gerações que sobem, jazem os germes de novas florescências. Que lindo, hein? Flores do mal ou flores do bem? Então, eles estão dizendo, aqueles que estão desencarnando ali no iluminismo, muito conhecimento, com uma teologia aberta para o novo, ele vai dizer, essas pessoas, esses espíritos, estão levando um germe, uma sementinha. E aí? Que flores nascerão, né? Do mal ou do bem? Ele deixa esse questionamento. Pontua ainda o doutrinador. Os efeitos de nossa organização social provêm principalmente de nossos legisladores. E é uma reclamação que Leon Denis faz, porque a gente está ali no iluminismo francês, Revolução Francesa, né, a queda da Bastilha um pouco antes. Então, digamos que a França estava borbulhando, e ele vai trazer algo nessa informação que é até atual. Ele vai dizer, olha, sobre esses legisladores. Nas reivindicações atuais, a noção de direito é objeto de excessivas especulações. Sobrexcitam-se os apetites. Imaginemos esse povo que era dominado no império e que começa a legislar. Ele está dizendo, olha, sobreexcitam-se os apetites, exaltam-se os espíritos, esquece-se de que o direito é inseparável do dever. E, na verdade, é simplesmente sua resultante. E isso eu digo que é atual hoje por causa da Constituição nossa de 88. Então, nós vínhamos de um período de governo militar, um governo mais duro, né? Então, quando você tem a Constituição de 88, lembram-se muito das garantias e direitos constitucionais. É só ler o artigo 5º da nossa Constituição. Muitos e muitos incisos trazendo os direitos e garantias constitucionais. Esqueceu-se um pouco o legislador de dizer que havia também deveres, né? É isso que reclama aqui, então, dessa noção de direito, de justiça, que ele está dizendo, olha, é preciso resolver essa questão do nosso adiantamento, e isso passaria pela mudança da legislação.
mas não enchendo a sociedade somente de direitos e garantias. Era preciso também que o homem criasse leis dizendo, olha, existem deveres para se cumprir. E Leon Denis, antes de concluir o estudo do presente capítulo, nos deixa uma mensagem e ela merece mesmo reflexão. Então eu vou ler de forma pausada para vocês acompanharem. Ele vai dizer, olha, sede unidos, porque sois irmãos. Irmãos neste mundo, irmãos na imortalidade. Trabalhar em comum para tornardes mais suaves as condições da vida social. E faço uma pausa aqui nessa vírgula, lembrando que o Tom nos disse no último estudo, né? Tudo a ver. Então, trabalhar em comum para tornardes mais suaves as condições da vida social, mais fácil o desempenho de vossas tarefas futuras. Trabalhai para aumentar os tesouros de saber, de sabedoria, de poder, que são a herança da humanidade. A felicidade não está na luta, na vingança, está na união dos corações e da vontade. Formemos o nosso espólio de ordem moral, né? Isso que ele nos convida ao trabalho, porque se trabalharmos, o universo vai trabalhar por nós, né? Esse é o convite que Leon Denis traz no final do estudo. E aí, eu trouxe algo parecido do Espírito de Verdade. No Evangelho, ele vai dizer: Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse é o segundo. Essa nossa necessidade de estarmos sempre estudando, né? Então, na doutrina espírita, não temos professores. Perguntar para a Cíntia, ela vai dizer que não é professora, é estudante. Então, todos somos estudantes. E aí, para reflexão final, uma pergunta que eu tenho para todos, daquilo que imaginávamos ser muito difícil compreender, o que ele propunha no início do estudo? O título: Justiça e Responsabilidade, o problema do mal. Então, o que aprendemos nessa noite? Em síntese, aprendemos que o problema do mal é fruto de nossas ações e omissões, condutas ativas ou omissivas, ou de nossa livre vontade. Situações essas que nos trazem responsabilidade, de modo que todas essas questões são administradas por uma justiça que está gravada em nossa consciência. A bibliografia, para quem quiser acompanhar, na semana que vem nós teremos nosso irmão, nosso amigo Fabiano, que fará a apresentação do capítulo 19. Eu agradeço a todos pela atenção, pela oportunidade, pela paciência de terem me escutado nesse pouco mais de uma hora.